Fala, torcedor palmeirense. Segundo o noticiário do Verdão desse domingo, o Elia Júnior deu um show na sua análise, viu? Representou a torcida palmeirense e falou tudo aquilo que a gente tinha vontade de falar para os jogadores do Palmeiras e também para o Abel. Eu separei aqui um corte da programação da Bandeirantes com o Show do Esporte, onde o Elia Júnior, como eu falei na introdução, deu um show na sua análise e representou a torcida palmeirense em todo o mundo. Créditos eu vou deixar aqui na descrição, pessoal. Lembre-se de deixar o seu like para dar uma força e também uma moral. Então vamos para o programa. Pois é, muito interessante, né? Deixa eu só completar aqui, 83 jogos pelo Palmeiras e 27 gols. 27 gols. Não, e esse menino tem um número de assistências que deve ser aí proporcional ao número de gols. Agora, o Estevão ficou 2 dias com o pessoal do Chelsea, depois ele veio com a delegação do Palmeiras, que desembarcou nesta noite, inclusive de sábado para domingo, desembarcou. Tá todo mundo cansado, todo mundo... não, cansado não, né, Elia? Todo mundo exausto, né, Elia? Exausto fisicamente e mentalmente também, porque foi uma derrota doída. Toda derrota é dolorida. Mas essa foi mais. Essa foi mais. De acordo com o tamanho da competição, a derrota é maior e a dor também é maior. Essa foi mais. Agora, eu não vou ficar aqui chorando leite derramado, não vou ficar aqui, se fizesse isso. Eu não gosto de comentar o páreo corrido, você sabe bem, eu não suporto comentar o páreo corrido, mas eu avisei antes do jogo começar. Antes do jogo começar. Se você não tem a zaga principal, se você não tem o seu melhor lateral, você precisa saber que você precisa reforçar o meio. Então, você vai jogar com o Emiliano Martins? É óbvio que você vai jogar com o Emiliano Martins. Você vai jogar com o Richard Rios? É óbvio que você vai jogar com o Richard Rios. Mas quem é o seu terceiro cara de meio? Tem que ser um marcador. O Facundo Torres não marca ninguém, nem nas melhores oportunidades da vida dele. Então, vamos lá. Tentando ser aquele cara que é firme, direto, reto e não faz tipo. O Abel tem muitos serviços prestados ao time do Palmeiras e por isso que ele é o treinador mais bem pago do futebol sul-americano, um dos mais bem pagos do mundo, um dos 20 mais bem pagos do mundo. Só que ele é tão bem pago para encontrar a solução. Não adianta ele chegar na entrevista coletiva e dizer: o Chelsea vem e compra o nosso melhor jogador. Ele sabe que o Chelsea comprou o melhor jogador do Palmeiras há um ano, pô. Não, mas eu acho que esse recorte é dentro de um contexto. Eu acho que ele fala num todo. Eu acho que ele fala nessa questão de cada vez mais cedo os talentos brasileiros estão indo embora. Antigamente o futebol mudou, era mais tarde. Os talentos brasileiros saíam do Brasil mais tarde. Agora é cada vez mais cedo. O recorte dele é o seguinte, olha, para vocês entenderem... Mas acho que não foi uma reclamação com relação ao jogo, foi olhando para o futuro. Não, ele está dizendo o seguinte, ele está reclamando porque ele quis mostrar o tamanho do Chelsea. O Chelsea vem aqui, esse time que ganhou da gente, ele vem aqui e compra o nosso melhor jogador. Esse é o tamanho do Chelsea, esse é o tamanho do Palmeiras. Só que ele já sabia disso há um ano. Então, você sabe que o Estevão vai embora. E eu quero saber como é que o Palmeiras vai jogar agora esse segundo semestre todo. Exato. Porque 80% das bolas, 80% dos problemas do Palmeiras no ataque eram resolvidos pelo Estevão. Eu quero saber quais são as soluções que o Abel vai encontrar. Não tem o Estevão, não tem o Paulinho, que vai operar e só volta no ano que vem. O Palmeiras tem um xadrez para resolver. E o Facundo Torres foi contratado justamente para quê? Para tentar resolver o problema do Estevão, mas a gente viu que ele não está conseguindo resolver nem o dele. Como é que vai resolver o problema do Palmeiras? Então, é o seguinte, eu não gosto de fazer tipo. Então, eu já sei que eu vou perder o Estevão. Então, eu tenho que pensar que eu não vou ter o Estevão depois do Campeonato Mundial. Quais são os meus projetos para depois do Campeonato Mundial? Isso o Abel tem que saber. Agora, durante o campeonato, você tem que fazer das tripas coração para eu poder usar da melhor maneira o Estevão e para eu poder proteger uma zaga que era titular com o Murilo e com o Gustavo Gomes, e de repente ela vai ter que ser encarada com o Mikael. Você viu o Mikael correndo atrás do Cole Palmer? Não, eu acho o seguinte, eu acho que tanto no primeiro tempo, principalmente nos primeiros 20 minutos, a zaga não se encontrava de jeito nenhum, foi um sufoco danado. 1-0 foi até foi um bom resultado ali nesse primeiro tempo, 1-0. E aí, até eles se entenderem, foi difícil. Mas não foi fácil. Então, veja só,
se eu já sei que como é que o Cole Palmer, que eu já tinha dito aqui, não é nada disso, mas é um jogador que é muito qualificado, e ele tem uma vantagem, ele apesar de alto, ele é um jogador móvel, é um jogador, ó, tá vendo, ó? Olha, você viu aí, ó, como é que, ó, você viu, ó, esse é o Cole Palmer, você viu, como é que o Mikael pode correr atrás do Cole Palmer? Agora, como é que eu evito esse tipo de situação? Se o Aníbal Moreno está marcando quem vai passar a bola pro Cole Palmer... que não passou, que foi ganhando espaço, porque infelizmente não está mostrando aqui, mas justamente até ele receber essa bola para fazer o gol, foi um passeio. Ele desfila o time do meio, o meio campo com Enzo Fernandes, com o Cole Palmer é muito forte, o meio campo do Chelsea, e todo mundo sabe disso. Então, ele escolhe o Flaco, não inventa nada, 4 no meio, 4-4-2 com o Aníbal Moreno marcando, aí ele vai e perde, e eu que sou chato, eu que fico pegando no pé do Abel, eu que fico falando o salário do Abel. Pegando no pé do Abel! Tá pegando... Tô brincando. Há cerca de 2 semanas, Estevão admitiu dificuldade para focar totalmente na Copa do Mundo de Clubes da FIFA às vésperas da transferência para o Chelsea. Inclusive, algumas pessoas, várias pessoas reclamaram, disseram, mas ele não pode pensar nisso agora. Mas como é que vai fazer, gente? Não dá para não pensar. E na entrevista coletiva após a eliminação do Palmeiras, o atacante demonstrou irritação com a repercussão dessa história e também não gostou de uma pergunta que foi feita para ele. Boa noite, Estevão. Boa noite, Abel. Estevão, o que você teria feito de diferente, na medida do possível em campo, para ter ajudado o Palmeiras a sair com esse resultado, além desse gol? O que para você faltou para que esse algo a mais colocasse o Palmeiras na próxima fase? Bem, eu não vou abrir meu coração, porque da última vez eu falei coisa que vocês jogaram por outra coisa. Mas uma coisa que meu pai fala, Abel fala, ele quer um 7. Ele quer que eu deixe meu máximo dentro de campo. E hoje foi isso que eu fiz. O mais importante hoje. Corri até onde eu podia. Consegui ajudar minha equipe com um gol. E tem coisa que a gente não vai conseguir vencer todo dia, cara. Agora é bola pra frente. Torcer muito pelo Palmeiras agora. E, orgulho imenso de fazer parte desse grupo. Agradeço a Deus por tudo que o Palmeiras proporcionou na minha vida. Naquele momento, não tem muito jeito, né? Essa entrevista, logo após ou a derrota ou a vitória, é pro bem e pro mal. Porque a cabeça ainda tá quente, o coração ainda tá dolorido, e às vezes, cara, você não tá pronto para responder o que tem que responder, às vezes você não... E é do jogo, e é do futebol também, a gente também tem que saber entender quando o jogador ou o técnico, ou seja, quem for, esteja um pouco mais triste ou um pouco mais irritado, porque... E o torcedor não está irritado, não? O torcedor que pagou, mas o torcedor que pagou, o torcedor que pagou mas você não sabe? Que pagou a viagem, o torcedor que lotou a Caraibas lá, que está sofrendo, ele também não está chateado? Olha só, eu também sou torcedora, eu também, por exemplo, já fui à partida, gastei meu dinheiro, fui lá, fui ver o jogo, o Flamengo foi, perdeu, e aí? E aí eu vou ter que atacar jogador, vou ter que atacar como torcedor, o que eu tô falando? Olha só, eu tô falando como torcedor. Não, tudo bem. Tá todo mundo chateado, todo mundo procurando resposta. Só fez a pergunta. Não, eu também, olha só, eu não estou defendendo o Estevão, eu não estou defendendo o Abel, e eu não estou criticando o profissional, até porque ele foi super educado e ele fez uma pergunta... Ele fez uma pergunta que todos nós faríamos. O que poderia ter sido feito diferente? Para evitar esse resultado. Normal, uma pergunta normal. Aliás, é uma pergunta que teria que ser feita mesmo. Óbvio. Agora, é só a gente entender o outro lado também nesse momento. Eu não estou aqui para entender lado nenhum. Eu entendo. Eu não estou aqui para entender lado nenhum. Eu estou aqui para entender o seguinte. Eu entendo. Se você, Estevão, você entrega o seu máximo... E ele entregou o máximo dele. Tá tudo certo. E ele respondeu. Mas é obrigação dele. Então, é obrigação dele entregar o máximo. Então, mas ele não precisa falar que ele entregou o máximo. Ele tem que chegar e falar assim, olha, quem tem que responder essa pergunta é o professor Abel.
porque eu, como jogador, e o professor está aqui do meu lado, ele sabe que eu entreguei o meu máximo. Não é porque eu fiz o gol, é porque eu lutei até o último segundo para tentar reverter o marcador e não consegui. Mas eu fiz o meu máximo. Agora, a questão tática, o que a gente poderia ter feito para ter evitado esse resultado é com o professor. E passa a bola pro Abel. Agora, eu não posso chegar e ficar incomodadinho porque alguém fez uma pergunta que era clara e óbvia que deveria ter sido feita. Então, peraí, a gente de novo... Então tá bem, estamos aqui discutindo então. Essa pergunta então é o tipo de pergunta para o Estevão ou era a pergunta para o Abel? Eu acho que a pergunta tem que ser colocada para os dois, mas o Estevão pode chegar e falar assim, olha, eu fiz o meu máximo, o meu melhor, e dentro daquilo que o professor me pediu, que está aqui do meu lado, ele sabe que eu cumpri a função tática que ele me determinou. Agora, o que mais poderia ter sido feito, talvez, professor, por favor, cabe a você responder, porque talvez o repórter tenha feito a pergunta para os dois, a gente não sabe. Olha, pergunta para os dois, aí primeiro o Estevão, depois o Abel, e aí o Abel tem que se explicar. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte, faz parte do contexto, faz parte do conjunto da obra, você dar a entrevista coletiva depois, mesmo depois da derrota. Faz parte do conjunto da obra. Faz parte do trabalho do Abel. Ele não está respondendo para aquele repórter, que eu nem sei quem perguntou, mas ele não está respondendo para aquele repórter, ele está respondendo para aquele veículo que aquele repórter representa e para os milhões de torcedores do Palmeiras que vão observar e que vão ouvir a resposta do Abel, que vão ouvir a resposta do Estevão. Então, quando o treinador... Eu não acho que ele não tem que não dar a resposta. Tem que dar. Eu só acho que... eu acho que tem que entender, sim, se a pessoa está com uma cabeça mais quente, se ele está mais tranquilo, se ele está mais emotivo, se não está. Eu acho que tem que entender. Eu acho que todo mundo tem que entender todo mundo. Eu acho que assim, entendeu? Na boa. É isso que eu acho. Boa, eu acho que as pessoas ficam mais emotivas ou menos emotivas e faz parte do jogo. As pessoas ficam mais tristes e menos tristes e faz parte do jogo. Mas isso não é um problema meu. Eu não sou psicólogo, eu não sou coach. Eu tô lá para perguntar e tô aqui para julgar aquilo que foi feito e aquilo que deixou de ser feito. Então, observar, não é nem julgar, é observar. Não, é julgar. Não é julgar. Eu não sou juiz, mas eu tenho que comentar aquilo que foi feito. Então, a gente comenta aquilo que foi feito, agora não julga. É que a gente, eu não estou julgando o caráter do Abel. Então é isso que eu tô falando. Eu não estou julgando a qualidade que ele tem acadêmica, que eu sei que é muito grande. Eu não estou julgando a qualidade do Estevão, que se ele não tivesse qualidade, o Palmeiras não tinha ficado entregue a ele tanto tempo da maneira como ficou, e ele não teria sido negociado por quase 300 milhões de reais. Então, é óbvio que o Estevão tem qualidade. Eu estou aqui para... A palavra julgamento, ela é dura, porque eu não sou juiz para julgar, mas eu sou pago para comentar o que aconteceu. Então, mas você traz o quê? Você traz a sua experiência, a sua observação, o seu estudo, o que você acompanha há mais de 30 anos. Isso é que é importante. Mas eles estão aí. Mas isso não é um julgamento, é isso que eu tô falando. Mas é uma constatação dos erros que o Palmeiras cometeu. Mas cometeu mesmo. É uma constatação dos erros crassos que o Abel cometeu. E eu avisei aqui, olha, Elia, por que você não vai ser treinador? Talvez seja o encerramento da minha carreira. Não é isso não. Eu quero fazer um reality, eu já falei isso pra você, quero fazer um reality com você como técnico. Cara, na boa, eu fico enxergando. Sabe que eu acho que você vai reventar. Eu vou, sabe por quê? Porque eu faço... Eu tenho certeza, vai reventar. Eu faço óbvio, eu enxergo bola. E aí, quando eu sei que eu tô jogando com uma zaga reserva, tô jogando sem meu melhor ala, meu melhor lateral, que é o melhor lateral em atividade no futebol brasileiro, que é o Piquerez. E eu não vou ajudar esses caras, eu não vou ajudar o Mikael, não vou ajudar o Vanderlan, não vou ajudar o Bruno Fux. O culpado sou eu. Então, o Abel foi incompetente. E aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade. Porque quando eu elogio, que eu já cheguei a elogiar, o Abel tá com dificuldade, mas ele tá encontrando o caminho. Você elogiou domingo passado, Domingo passado, ele tá indo bem. Eu gosto do cara que corre pouco risco, ele tá correndo pouco risco, ele conseguiu encontrar alternativas, ele tá colocando o Paulinho na hora certa. Na escalação do Al Hilal, ele foi bem, a gente sabe como é que é usar o Paulinho, ele tá sabendo usar o Paulinho da melhor maneira, então elogia.
Aí quando a gente critica, é um verdadeiro Deus nos acuda. Por quê? Porque parece que é um absurdo você dizer a verdade, você dizer aquilo que eu avisei antes. Porque eu não gosto, repito, eu não gosto de chutar cachorro morto, eu não gosto de comentar o páreo corrido, mas eu não vou deixar de falar aquilo que eu avisei antes, que poderia acontecer, e que o Abel, por incompetência dele, tá aqui o Abel, ó, incompetente, Abel incompetente. Nesse jogo específico. Mas nesse jogo custou caríssimo. Esse jogo fez o Palmeiras voltar ontem pro Brasil, entendeu? Esse jogo custou caro, o cara erra e quem paga? 20 milhões de torcedores do Palmeiras, entendeu? É isso. Então, o Abel, ele é muito elogiado, ele é muito valorizado, ele é muito reconhecido. Ponto, parabéns. Errou crasso, erro capital nessa partida contra o Chelsea. E aí tem que ser cobrado por isso. Mas é interessante, né? Ainda pediu pra jogar futebol ali em Copacabana. O Renato chegou e falou assim... ter que falar do Renato. Aí não, calma que eu vou falar. Não, então, ele pediu, né? O Abel chegou e falou assim, não, eu quero que ele me convide a jogar futebol, com ele sou meio ruim aqui do tronco e tal, ele falou. Ao Renato Gaúcho, não, pois não, claro, ele pode ir, só que é em Ipanema, não é em Copacabana. E outra coisa, o Abel não vai... Agora eu queria fazer essa matéria, os dois jogando futebol em Ipanema, na praia de Ipanema, essa matéria eu gostaria de fazer. Mas o Renato vai dar show, né? Não, mas eu gostaria de fazer isso. Show, porque a habilidade do Renato não dá pra comparar com a habilidade do Abel. Que tudo bem, pode ser até academicamente mais bem preparado, mas já eu vou falar do Renato para você e vou fazer um meia-culpa histórico aqui. Mas o que eu gostaria de dizer é que o Abel, na boa, o Abel não vai para a Premier League porque ele não tem proposta do Chelsea, porque ele não tem proposta do Tottenham, porque ele não tem proposta do Arsenal, porque ele não tem proposta do Manchester City, não tem proposta do Manchester United. Mas você acha que esses convites não podem chegar? Bom, mas na vida tudo pode acontecer. Eu tô falando assim, o Abel... Não recebeu até hoje. Eu sei, mas tô falando, você acha que o Abel não tem categoria para ser técnico de um time da Premier League? Acho que ele tem, mas quem tem que achar não sou eu. Não, quem tem que achar é o Tottenham que não fez proposta para ele, é o Chelsea que não fez proposta para ele, é o Arsenal que não fez proposta para ele, é o City que não fez proposta para ele, é o United que não fez proposta para ele. Para esses clubes ele iria. Agora, ele não vai pro Wolverhampton. Por quê? Porque ele ganha. O Abel ganha 36 milhões de reais por ano, 6 milhões de dólares por ano. O Nottingham Forest não paga nem um terço disso pro treinador. O Wolverhampton não paga nem a metade disso pro treinador, que aliás é um baita do treinador, que é o Vitor Pereira. Então, eu vou te dizer o seguinte, o Abel não vai para esses times da Premier League porque ele ganha já mais no Palmeiras, tem mais estrutura no Palmeiras e pode ser campeão no Palmeiras. Agora, se ele fosse receber uma proposta desses gigantes da Premier League, ele ia correndo. Então eu não gosto de tipo. Não adianta me fazer tipo, eu amo o Palmeiras. Não, você fica no Palmeiras porque você é profissional, tem um dos 20 maiores salários do mundo, tem a estrutura que o Palmeiras te dá, tem as condições que o Palmeiras te dá e a possibilidade de ser campeão. Que se você fosse para um time intermediário da Premier League, não teria chance nenhuma de ser campeão. Então ele ia ter que lutar para ser sexto, ser sétimo, ser oitavo, ser nono colocado. Diferente do Palmeiras, que ele pode ser campeão. Então tá bom. Fala, torcedor palmeirense, segue a programação aqui da Bandeirantes com o Show do Esporte, onde Elia Júnior, como a gente viu, né, torcedor, deu um show aí na sua análise, viu? Concordo com tudo o que ele disse. O Abel Ferreira é muito bem pago para achar soluções aí para o Palmeiras, né? O Palmeiras deixou muito a desejar aí nesse Mundial com relação a desempenho, poderia ter jogado muito mais. A gente vê que esse time tem potencial, né, torcedor? Por isso que a gente ficou assim tão frustrado, porque se o Palmeiras não tivesse condição, a gente já sabia que seria eliminado a qualquer momento. Mas a gente via, né, que o Palmeiras tem vários jogadores aí de renome internacional, jogadores que podem decidir uma partida a qualquer momento, mas infelizmente não desempenharam bem e agora o Palmeiras já está em São Paulo, viu? O elenco recebeu folga hoje, né, depois de uma viagem bastante desgastante.
e vai voltar aos treinamentos amanhã. Palmeiras que agora, torcedor, vai focar totalmente no Campeonato Brasileiro, onde vamos encarar, tem uma partida definida na verdade, né? Era para ser contra o Santos no próximo domingo, dia 13, mas agora está na mão da CBF. Isso porque esse jogo foi adiado, né? Não sabia até onde o Palmeiras ia chegar lá no Mundial, e agora vamos aguardar aí para saber quando o Verdão vai encarar esse clássico paulista contra o Santos. Partida confirmada mesmo, é na próxima quarta-feira, onde vamos encarar o Mirassol no Allianz Parque, na nossa casa. Esse jogo vai ser válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor, você concorda com o comentário do Elia Júnior aí? E falou que o Abel Ferreira é muito bem pago para achar soluções para o Verdão. Comente aí. Vamos fazer aqui algumas informações do Verdão, que já está no Brasil e agora se prepara para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores. O Palmeiras retornou a São Paulo na noite do último sábado, aterrissando no aeroporto de Guarulhos após encerrar a sua participação no Mundial de Clubes. Está programado para o time se reapresentar na próxima terça-feira. Agora o grupo liderado por Abel Ferreira aguarda a posição oficial da CBF quanto ao confronto diante do Santos, válido pela 13ª rodada do Brasileirão, inicialmente agendado para o próximo dia 13. Como a gente falou aqui, adiantou para vocês, essa partida tinha sido adiada. Não sabia, né, até onde o Palmeiras ia chegar nesse campeonato mundial. Na minha opinião, tinha condições totais de chegar até a grande final do torcedor. O Palmeiras ia embolsar uma grande quantia de dinheiro. Na verdade, já embolsou, né? Mas o Palmeiras tinha condição ali de chegar na final. Isso porque, passando pelo Chelsea, ia pegar o Fluminense na semifinal. E o Palmeiras, cá entre nós, né, é muito mais time aí do que o time carioca, o Fluminense. Então, torcedor, fica essa sensação aí de frustração. Dava a impressão que o Palmeiras poderia ter chegado muito mais longe. E numa final, ninguém sabe o que pode acontecer. Não é garantido que o Palmeiras vai perder, né? O Palmeiras poderia ganhar tranquilamente. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.